pessoal? Tá legal o áudio. Maravilha. Vamos iniciar a quarta aula hoje. Hoje nós vamos trazer para vocês sobre a questão, nós vamos estar fechando literalmente o ciclo sobre inteligência emocional. Porém, eu vou trazer alguns conteúdos hoje ainda, aplicando, já preparando para a gente entrar na próxima fase, que é a questão do brand. Não sei se vocês têm acompanhado aí, né? Ontem nós tivemos aqui uma mentoria o dia todo dentro do salão, foi muito falado sobre brand, sobre posicionamento, sobre vendas, sobre marketing, e foram um dia inteiro de mentoria. E a gente já, com vocês aqui, a gente já vai começar a fazer essa transição, né? A gente entender, fechar esse ciclo da inteligência emocional. Por isso que é muito importante hoje, todo mundo que estiver aqui conosco, falar sobre o que que aprendeu, o que que absorveu de lá para cá, nesse período. E a gente já vai começar a fazer uma transição para o brand, que é o posicionamento de marca dentro do salão de beleza, entender mais alguns processos. Mas enquanto isso, nós vamos ainda hoje tem essa aula de inteligência emocional, depois eu vou liberar mais duas para vocês lá no grupo, para vocês dar uma continuidade. E caso tiver dúvida, para a gente estar esclarecendo aqui. E é isso, nossa quarta aula de salão lucrativo de hoje. E aí, Maísa, conta para mim como foi a semana, o que você acha aí que tirou de insight daquela semana para cá? Conta aí. Então, eu tô vendo que eu tô ficando mais positiva, eu tô tirando pensamentos negativos da minha cabeça. Quando eu começo a pensar uma coisa ruim, eu falo, não, pera. Aí eu volto, tento pensar uma coisa mais positiva, tento melhorar o meu humor. De algum jeito, eu tento sair dessa bolha de pensamentos negativos, que é muito fácil vir um pensamento negativo, difícil é vir um positivo às vezes, quando a Ou gente tá num seja, dia você ruim. começou agora, que esse é um grande divisor de água, sabia? Por quê? O problema não é saber, eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar negativo. O grande pulo do gato que a gente diz é o seguinte: quando você entende e faz a analogia, cara, por que eu estou pensando negativo? Nossa, eu vou ter que me controlar e vou mudar o meu foco. Agora, o que isso vai fazer bem? Será que se eu continuar no negativo vai me fazer bem? Não, não vai me fazer, vai fazer mal. Então, quando você tem essa visão e consegue se posicionar, tá? Fica muito mais fácil. Pessoal, não Sim, sei se vocês já observaram, eu estou com o olho um pouco vermelho aqui devido à luz a gente fez bastante mentoria essa semana e aí eu tive irritabilidade com a minha lente. Estava usando óculos, mas está um pouco turvo ainda. Se vocês vierem fechando demais os olhos, fica muito pequeno por causa da luz e devido à falta da lente aqui, tá? Então, parabéns, Maísa, muito top, cara. Isso aí foi. outra coisa que deu certo, eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia, nunca fiz na vida. Comecei a estudar. Fiquei chocada, fiquei surpresa. Nunca consegui parar assim, não vou ler um negócio. Comecei a estudar. Fiquei muito chocada. Hoje eu E qual acordei foi o 5 da manhã sentimento que para você estudar. teve? Oi? Qual foi o sentimento que você teve? A hora que você parou e se deu conta. Peraí, cara, comecei a Só estudar. que eu fiquei chocada que eu aceitei levantar da minha cama 5 da manhã, porque a gente ia ter aula hoje e tinha que estudar uma matéria. Eu fiquei Ah, chocada. Que eu realmente levantei da minha cama esse horário para estudar, porque eu precisava estudar, coloquei na minha cabeça que eu preciso, que eu vou ter que fazer. uhum. Fiquei chocada e feliz. E feliz, né? E você deparou com outro sentimento que normalmente quando você não fazia, qual era o sentimento que você tinha? Quando eu não fazia, eu ficava infeliz, eu ficava me sentindo um lixo. Nossa, eu tô parada, eu não tô conseguindo fazer, é só problema, é só minha culpa. Eu tô me inibindo de aprender alguma coisa porque eu tô com preguiça. Ou eu tô com alguma outra questão, tô enrolando. Fiquei muito feliz. Hoje eu vou Ótimo. falar um pouquinho menos, que eu tô bem rouca. Eu tô tentando guardar a voz, mas Não, fiquei muito tranquilo. feliz com os Mas é muito insights que eu tive importante, na aula. esse depoimento seu é muito importante. Porque agora, o que você já sabe? Cara, você sabe que você consegue identificar o que que é bom e o que que é ruim. O que que Uhum, vai te dar prazer a curto prazo, que é aquela procrastinação, mas ao médio e longo prazo, assim que passa o processo, ela te cobra, te coloca como a pior pessoa do mundo. sim, Ou você olhar e falar assim, peraí, cara, essa mente ela é negativa, ela é positiva, ela vai me levar para frente ou para trás, não é para frente. Então eu vou focar nisso aqui, eu vou começar a treinar isso. E seu cérebro vai começar a treinar isso, e o que, que vai acontecer na sua vida?
você vai se tornar uma pessoa imparável. Por quê? Porque quanto mais você executa, mais adrenalina volta para você. Quanto mais você faz, mais dopamina volta. E aí o que acontece? Vai te dar muito hormônio de prazer, de vontade, desenvolvimento e crescimento. Isso tanto na vida pessoal e principalmente na vida profissional. Então, você Uhum. se focar nessa maneira, saber ter esse discernimento. Olha, aqui eu posso fazer, eu vou ter um bom resultado, né? Eu vou ouvir mais o lado positivo, porque o negativo, eu me coloco no lugar de vítima, eu me coloco no lugar de coitadinho, que eu sou a pessoa que eu não tive chance na vida e tarará, tarará, tarará. Uhum. Isso aqui é uma grande mentira que o seu inconsciente conta para você, né? Para te Uhum. sabotar e aí não ter os resultados necessários. Parabéns, cara, isso é muito importante. Isso dentro Obrigada. do processo que a gente chama aqui, a gente chama de salto quântico, ou seja, você já deu uma espanada na mente. E agora, mesmo que Uhum. você queira voltar quem ela que era a pessoa antiga, você não vai conseguir mais. É daqui Graças a Deus. para frente. Eu acho que a coisa mais importante que fiz essa semana para mim mesma foi alterar a configuração do meu TikTok para eu perceber quanto tempo eu tô passando lá. Porque aquilo ali é um jogando dopamina o tempo inteiro, vídeos curtos, rápidos, de várias coisas. Então, se eu passei 1 hora lá, eu tenho que colocar uma senha para eu perceber que eu passei 1 hora lá para eu poder voltar pro TikTok. Aí, se eu fiz isso 2 vezes no dia, eu nem entro mais. Eu falo assim, não, já passei 2 horas ali. O que eu tô fazendo ali com 2 horas? Joguei o tempo fora, eu parei. Aí me ajudou bastante colocar esse código lá de segurança. Ótimo, parabéns, muito bom. Pessoal, mais alguém aí? Conta para mim como foi a semana, quais foram os desbloqueios, o que que vocês aprenderam nesse processo que nós chegamos até aqui. Não precisa ter vergonha e medo de falar, porque todos aqui estamos num estágio de evolução. E aí, quem mais? Conta aí para nós. A Tânia, a Natália, Rafael está com a câmera fechada. E aí, mais alguém? Gente, não é possível que vocês não pegaram nada enquanto mentoria. Ah, eu acho que já deu tempo de nós se familiarizar aqui. Rayane, e aí, Thalia? Tiveram algum desbloqueio, algo que vocês possam compartilhar? Não precisa ter vergonha, tá? Não tenha medo do que o outro vai pensar, vai achar. Não houve essa crença negativa. Só fala o que você sentiu e o que está somando com você para que você comece a reafirmar de fato para você uma grande mudança. E nem sempre a gente também pode comparar com o resultado do outro, porque até então o resultado é individual. Mudou alguma Oi, forma de vocês gente. pensarem até agora? Estava na aula, por isso que eu entrei Ah, é agora. claro, maravilha. É, Luciano, foi uma coisa que eu falei muito, inclusive falei hoje sobre a palavra ter poder. E aí, para todo mundo, eu falo assim: olha, eu estou fazendo uma mentoria lá do estúdio do Nandinho. E aí, é sobre a palavra. A gente precisa começar a afirmar coisas boas. Então, assim, teve Exato. várias situações essa semana com outras pessoas, aí eu, não, fala que você consegue, fala que você pode. E é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente não faz. Então, foi uma coisa que eu coloquei em prática e falei para os outros, né? Tentei replicar o que eu aprendi. Ótimo, parabéns, que top. Muito bom. E é exatamente isso, é falar. Falar em falar, gente. Alguém fez as cartas? Escreveram? Porque não é só falar, tem que escrever também, viu? Fiz e Dar a joguei dica para a fogo. pessoa escrever, entendeu? Aquilo que deseja, porque aquilo começa já a se afirmar aqui no processo, no plano físico. E aí, mais alguém? Vocês fizeram, pessoal, vocês fizeram as cartas ou não? Vamos lá, vamos jogar limpo? Eu preciso saber aqui de vocês. Então, porque eu já participei de uma, acho que eu conversei com o Osmar sobre isso. Eu já participei de uma situação, não era curso, uma imersão, acho que era o nome. Hum? E aí a gente fez essas cartas, e a gente até punha endereço e tal, e quem mandava era eles. Então, aí eu acho que eu dei uma resolvida. Mas como você se sente quando você volta na situação com as pessoas? Ah, não, paz e amor. É? Então tá tudo certo. Então é só o ano. A gente faz isso nas imersões mesmo, quando é presencial, é muito bom.
Mais alguém, pessoal? Meninas? Eu não digo como vai fazer com essas meninas na hora que a gente entrar aqui na parte de gravação de conteúdo, que vão ter que falar. E aí, tá todo mundo com vergonha ainda? Será? Eu Então, consegui se a fazer. menina não evolui, tem que Cadê? Caiu. pressioná-la. Ó, a Natália. Natália vai falar. Fala aí, Natália. Consegui fazer. Até eu demorei porque eu estava terminando de fazer. Eu Ah, fiz e aí fazendo, eu consegui refletir porque às vezes as coisas que pessoas me falavam que ia acontecer quando eu era mais nova, né? uhum, Hoje eu agradeço porque eu não me tornei aquilo que todo mundo falava ia me tornar. certo. Bom. Então, E assim, você olha para essa situação quando você escreveu aí. Qual foi o sentimento que te trouxe? ah, não sei explicar qual. Eu acho que é um sentimento de dever cumprido. Top. Lutei tanto contra que eu acho que eu cheguei na fase da vida que eu consegui algumas coisas. Ótimo. Excelente. E aí você olha para trás e você sente aquele alívio, né? Como se missão dada, missão cumprida. Muito bom. E é muito bom, Sim, pessoal. Vocês não têm ideia o poder que tem essa ferramenta que eu passei para vocês liberarem. Eu falei muito sobre liberar perdão, perdoar. Por quê? Porque, olha só, não tem como. O perdão, assim, eu quero que você entenda o seguinte: vamos imaginar, você que talvez internamente esteja pensando assim, mas eu não vou pedir perdão, não vou perdoar, porque não é comigo, foi fulano que fez, tarará, tarará. Beleza, aí eu pergunto para você: essa frequência, essa energia, ela é negativa ou ela é positiva? Eu creio que é negativa, correto? Aí eu te pergunto, a frequência de prosperidade, ela é negativa ou ela é positiva? Positiva. Então fica incongruente, por isso que você tem que limpar tudo. Limpar para aumentar essa frequência, porque aí as coisas rodam muito mais rápido para vocês. Entendeu? Todo mundo fez a ferramenta, imprimiu, todo mundo imprimiu, né? Para trazer? Sim. Sim. Beleza, beleza. Eu vou entrar no conteúdo com vocês aqui, tá? Gente, eu acredito, nós estamos chegando, hoje é a quarta mentoria, né? Correto? Tem alguma coisa que aconteceu ou que vocês ainda têm tá travado, tá com vergonha de se manifestar, de conversar ou algo assim? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês nesse requisito ou não? Porque é muito importante ouvir vocês. Porque assim, eu preciso entender como vocês estão para mim ver a intensidade para onde a gente vai caminhar com o time. Porque que, por exemplo, meu time aqui, igual eu falei para vocês, a gente está hiper cansado, porque a gente fez o dia todo de mentoria ontem, começamos às 6 da manhã, eu estava já de pé, comecei a mentoria, era 9 horas, finalizamos 18 horas, quando foi 19 horas a gente já estava em outra mentoria e se estendeu até as 23. Então, assim, está bem corrido. E uma coisa que eu alinhei muito com o meu time é o seguinte, feedback. Eu preciso entender, eu preciso saber como vocês estão, para que eu possa dar os próximos passos, entender como que vocês estão na situação, para ver qual o grau de intensidade de ferramentas que eu vou aplicar em vocês ou para onde eu vou direcioná-los, para que o processo seja validado. Mas eu não posso adivinhar. E aí, por isso que eu faço essas perguntas anteriormente, para saber como foi a semana de vocês, o que rolou, o que você aprendeu, e principalmente, entenda uma coisa, você não vai ficar livre de problemas. Não existe nenhum ser humano que não tem problemas, que tenha atrito, que tenha algum tipo de conflito. Mas o que você precisa vai entender daqui para frente é que você vai ter ferramentas e escolhas para deixar que coisas às vezes abalem vocês ou não, e como vocês lidarem com isso. Então, isso para mim é muito importante eu entender como vocês estão até agora, para que eu possa avançar para o próximo nível e para mim ver a intensidade, o que eu tenho entregado para vocês. Quem é o próximo a falar antes da gente entrar no conteúdo? Conta aí para mim. Luciana, Opa, alguém. Oh, maravilha. isso que você falou agora,
é uma coisa assim que eu tô percebendo. Eu tô tentando não oscilar muito, porque eu percebo que às vezes eu passo um dia assim muito bem e no outro já é muito difícil. Aí eu tenho que Aham. prestar mais atenção, né? Sei lá, tipo assim, ter a percepção, né, e não oscilar tanto. Tanto pra, tipo assim, ficar muito ansiosa ou ficar muito estressada. Mas tem dias parece que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Rayane, isso é natural de nós seres humanos. Tem dias que a gente vai estar muito bem, mas tem dia que vamos estar mal. Mas o que vai ser a diferença entre vocês que estão pegando essa mentoria pelas outras pessoas que não estão nessa mentoria? As pessoas que estejam fora da mentoria, ou até mesmo, né, vale para quem está também, mas principalmente na família e ciclos de amizade. Hoje você está tendo um entendimento e um conhecimento que essas outras pessoas não têm. Então, ou seja, Sim, o que que eu posso fazer de ferramenta? Quando eu começar a me oscilar, ficar muito para baixo, eu vou parar, vou entender, mano, isso é energia negativa ou positiva? Poxa, Luciano, é negativa. Então, Rayana, o que que eu posso fazer para sair fora disso? Eu vou ouvir uma boa música, vou ligar para alguém, vou fazer algo diferente. Será que é interessante para as redes sociais? Dependendo do que você vai consumir. Se você for consumir coisas para te deixar com tédio, nem vai. Mas se você for para lá consumir um conteúdo que vai te levar para o alto nível, é Tibron que vai te ajudar. Por que disso? Porque nesta fase é muito natural isso. Porque é uma mudança de crenças e é uma mudança de comportamento. Então, vai refletir, vai ter essas oscilações. Agora, a grande sacada é quando eu ver que eu estiver indo para o negativo, que eu estou ficando para baixo, eu tenho que acender a luz amarela. Eu falei, ei, peraí, cara, isso aqui não vai me fazer bem. Entende? Isso aqui não sim. é para mim. Então, quando eu entendo isso, parece que o negativo ele fica. É como se ele pintasse um quadro muito bonito na sua frente e falasse: pode vir que é maravilhoso. Mas aí, quando você afunda lá com a energia, começa a dar tudo errado. Então, a grande sacada é: olhou, eu tenho que mudar o foco. Porque lembra que eu mostrei isso É, aqui para vocês? Ó? Vocês estão lembrados? sim, Só refletir com vocês, 5% é o nosso racional. E os pensamentos, eles são racionais. A gente não consegue dominá-los, mas a gente consegue identificar. E quando eu identifico, eu tenho que entender que ele está mandando uma sugestão para o meu subconsciente. E que essa sugestão, se for uma sugestão negativa, vai virar um ciclo na minha vida de coisas acontecendo negativas. E aí volta para cá novamente e vira esse 8. Então, 5% é o nosso racional. Quando eu entendo, por exemplo, vamos pensar assim, ó, como eu mandei todo mundo fazer a carta e tudo, o que que eu queria dizer para vocês? Quando você estiver liberando perdão ou perdoando as pessoas, por que que você tem que passar tudo isso para nós, Luciano? Porque para você prosperar, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Mas eu não acredito. Então, olha os resultados. Está satisfeito com os resultados? Não. Então, entende? Então é isso. E eu estou brigando com vocês. Eu estou falando com o seu subconsciente que está jogando aí mensagens negativas na sua mente. Então, eu tenho que brigar com ele e mostrar isso para vocês. Quando eu começo a liberar perdão ou ter um pensamento positivo, eu estou dando uma sugestão para o meu subconsciente, do qual ele é 90% de tomada de decisões na nossa vida. E essa tomada de decisão, quando eu dou essa sugestão, vira o inconsciente. Ou seja, lembra que eu dei o exemplo para vocês de aprender a dirigir? A pessoa que não sabe dirigir, o outro fica no ouvido dele, passa a marcha, vira para a direita, vira para a esquerda, e depois a pessoa entra dentro do carro, nem precisa mais olhar, fica automático. Então, o que que a gente tem que aprender com isso? Eu tenho que mudar as sugestões que eu dou para o meu subconsciente. Em vez de ser negativa, eu tenho que colocar positivo, porque isso volta com muita energia. E como eu posso fazer isso, Luciano? E é o que nós vamos entrar no conteúdo de hoje. Vocês vão entender sobre modelagem, modelar pessoas. Mais alguém aí, pessoal, para compartilhar conosco? Rafaela, Renata aí. Eu acho que eu tô curiosa Cadê? Quem para no falou? final, porque alguma para saber o que que vai
o que que vai mudar, né? Porque alguma coisa vai mudar. Hum. E aí eu tô curiosa pro final. É porque assim, ó, na verdade, o que que acontece? Foi quem que falou aqui? Deixa eu achar aqui que eu não estou achando aqui na câmera. Natália? É Natália, tá. Natália, você pensa o quê? No final do processo seria esse? É, chegar no final Da mentoria? da Contexto. mentoria, Ah, tá. Do contexto no geral. geral, né? Ah, Uhum. tá. Não, vai Eu ter tô muita curiosa. mudança. Vai haver muita mudança, porque vocês vão, até o final da mentoria, vocês vão entender sobre energia e posicionamento, posicionamento dentro de salão, que aí a gente já vai partir para a próxima etapa, que é coisas mais práticas para vocês executarem. Vão entender sobre conteúdo, criar conteúdo que vai ajudar vocês a venderem. Mas antes disso, não tem como entregar algo para vocês se vocês não estiverem alinhados com a sua mente, com a sua foco, com as suas crenças reorganizada, porque na primeira tentativa vai vir a crença negativa e vai falar que você é incapaz e você vai acreditar e vai parar. E quando você entende que tudo depende de você, que é os comandos que você dá, que vira a realidade de sua vida, você vai posicionar de forma diferente e os resultados são extremamente diferentes. Bora para o conteúdo? Mais alguém, gente? Ou gostaria muito que vocês falassem mais, né, Nadia? Mais Esse povo não. alguém? Mas se você vê lá no salão, Jesus, tem que Nadia, mandar vamos todo parar. mundo nessa. Qual que é o motivo da reunião mesmo? Porque, meu filho, é reunião em cima de reunião, palestra em cima de palestra, coach em cima de coach. Aí eu fico observando aí na hora que tá aqui na live, Eu vou ter que ir para cadê, lá, então, cadê as passar um pessoas? dia. Vou passar um dia Que com aí você vocês chama aí. elas para conversar. A gente não sabe falar aqui, mas no salão é diferente. Mas Aí, tá imagine vendo? que aqui é um Marine, salão. nem a câmera liga. Imagine que aqui é um salão, seja um salão. Tava fazendo janta. Exatamente. Elas, eu assim, eu sei que todas, né, estão evoluindo. Eu percebi bastante evolução que elas nem notaram, né? Tem Hum. umas que tá do mesmo jeito, mas tem umas que estão evoluindo. E assim, eu fico muito feliz porque tem quem entende, quem valoriza, né, o conhecimento, que tirou o tempo, que tira o tempo toda terça-feira e leva para a vida. Não é uma mentoria, igual você já falou, igual elas, eu acho que já ouviu. Não é uma mentoria para o salão, e sim para a vida, entendeu? Se você ser negativa, não é onde você está. Você vai ser negativa sempre. Não tem como você mudar lá na sua casa. Então, por isso que muitas coisas não se resolvem, não só profissional, e sim pessoal também. Eu mesmo, eu sempre fui assim, eu sou até otimista demais. Positivo a todo tanto. Só que a gente vê quando vai dar errado, né? Então, Exato. muitas das vezes eu deixo acontecer, acontece porque não tá tudo no meu controle, mas elas mesmo, assim, pode falar, o tanto que eu mudei na minha postura, no meu posicionamento. Falo com Bom, firmeza, porque era algo que assim, eu falava, ai, amiga, ai, não sei o quê. Hoje eu falo, amiga, mas eu quero pronto, tá pronto? Entendeu? Porque assim, todo mundo tá ali para trabalhar, né? Então, até na hora delas agirem, eu tô vendo diferença, que eu falo, não me entendia, não captava, aí agora já entrega, entendeu? De acordo com o que eu passei. Então, tô feliz, só não tô mais feliz ainda porque elas não estão falando e tá acontecendo. Tem colaboradora que tá buscando mais conhecimento, fazendo cursos, treinamentos. Então, assim, isso tudo é mudança. Não tava fazendo há um mês, entendeu? é simples assim, ó, Nadinha. A pessoa, todo mundo aqui entender, gente, que aqui o objetivo é que todos cresçam. E foi o que o Nadine Sim. falou. Não é algo só profissional, é para sua vida. Agora, Não, não imagina. tem como eu querer um resultado de 100% se eu me entrego 20%. E aí você vai contar uma Não história adianta. para você, né? Vai estar É contando porque, uma historinha. E aí, é não é... porque assim, eu, eu literalmente não sabia assim como responder ou chamar no cantinho quando começava a procrastinar, falar, né, que não tá dando certo, que tá tudo dando errado. E assim, com a mentoria, né, agora
essa sequência, eu não tenho dificuldade nenhuma. Se reclamar para Ótimo. mim, eu já sei o que falar, entendeu? Reclamar vai Então, se você não resolver? A está pergunta agindo, é, gente, se você não está praticando, você né, vai ter o gente? resultado que você está, A pergunta é, tá? reclamar vai resolver? Ou vai melhorar? Ou piorar? Então, Não faz sentido reclamar. eu acho que vai Então, pronto, não piorar, pode. peraí, mas resolver nunca. Ah, Exatamente. Então, assim, oportunidade, né, do conhecimento e anotar ali, ver durante o dia situações que acontecem, dá para a gente ter um feedback, né? Eu até falei que eu queria ter feito uma reunião nossa lá do salão para falar sobre isso, que eu queria que todo mundo desse uma palavrinha. A gente muda, gente, não adianta. Elas mudaram, eu vi, né? Todas aqui. A maioria mudou bastante coisa, assim, até no posicionamento mesmo, como profissional, tá falando mais um pouquinho do que antes. Ah, mas, tipo, eu perguntei, né, para uma das. Ah, ela vai escovar. E sempre quando eu perguntava, ela falava, ah, não sei, peraí, eu vou perguntar. Entendeu? Aí ela já chegou, aí eu perguntei ela, sim, ela vai escovar. Então já teve o interesse de perguntar. Para mim, isso é uma mudança, porque eu nunca sabia se escovar. Tipo uma cacheada, uma cliente cacheada vai fazer um tratamento. Essa semana eu coloquei uns combos, né? Segunda, terça e quarta a em falar oferta. nisso, eu tenho acompanhado vocês, o marketing lá tá top, viu? Parabéns. Os vídeos estão Tá, né? muito top. Tá Aí o legal. que que acontece? Aí todas as duas que eu perguntei, eu fiquei feliz, porque ela, tipo assim, já perguntei, ela me respondeu imediato, ou seja, deu mais atenção para a cliente, conversou mais com a cliente e viu o que que a cliente realmente quer fazer. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, né? Ótimo. Mas é isso. A É isso, mudança, a só mudança basta é um falar que ela processo, está mudando, né? assim. A É a mudança verdade. é um processo, só que infelizmente é aquele detalhe, cada um na sua velocidade, cada um no seu merecimento. Tem pessoas que talvez, não vou dizer se é o caso de alguém de vocês aqui, mas eu já tive situações de empresas, eu estar fazendo uma mentoria, acompanhando a pessoa reclamando, murmurando, não acreditando. É igual que quando você é tempo de escola, que sempre tem um bagunceiro que não reclama, chega no final do ano, toma bomba e o outro passa. E é exatamente isso. Depois, essa empresa eu já faço mentoria com eles há 4 anos. E eu pude acompanhar o crescimento profissional daquele profissional dentro daquela empresa, num período de 2 anos. Ele dobrou os seus faturamentos. E os outros que não acreditavam, vai lá, deve estar contando história até hoje para si próprio e jogando, falando que o outro que deu sorte, a culpa é do fulano, que a culpa é do Beltrano, é do governo, é a crise, é o mundo, Uhum. mas não olha É, para si. E aí o segredo é o exato. quê? Olha para si. Porque se você é o único e autorresponsável pelo seu resultado, não é ninguém. O seu sucesso e fracasso, ele pertence a você. Goste você gostando ou não, ele é seu, não terceiriza. Agora, o que você pode fazer com isso? Eu não estou gostando dos resultados que eu tive até hoje. Beleza, isso é importante reconhecer. Mas ficar no passado não vai resolver o problema. Carregar a mágoa dos outros não vai resolver. Ficar carregando coisas que não pertencem mais no seu presente não faz sentido carregar. Então eu preciso liberar tudo essa carga. Isso é uma carga negativa, isso não te deixa prosperar, não deixa você abrir sua visão, não deixa você andar para frente. Então libera a carga negativa e aí sim, daqui para frente, numa mentoria como essa que você pode levar para sua vida, não só no salão, mas para sua vida, você vai poder tomar as decisões de sucesso ou de fracasso. Agora tem um grande problema, que agora você está consciente, você sabe que você é o único e autorresponsável pelo seu resultado. Não é terceiros, não é o salão, não é o Mindinho, não é fulano nem ciclano. É auto, é você. Você é o tomador de decisões. Se você não está satisfeito com os resultados, então olha para si e veja o que você pode mudar. E está tudo certo, e não precisa acelerar, não precisa ser louco. Agora, o grande problema é ficar estagnado. Eu vou apontar para o outro que, isso não funciona, não sei o quê, e a pessoa está evoluindo e você vai ficar para trás. Então, você tem que acelerar o processo. Uma mentoria, ela é o quê? Ela é algo para abrir sua visão, dar um outro olhar para você de mundo. Às vezes a vida inteira, da onde você veio,
a infância, as pessoas do qual você conviveu, a escola, a faculdade, tudo, te mostrou uma visão de mundo. A mentoria te dá opções de você começar a enxergar o mundo de uma outra maneira, com outro ângulo de olhar, e o melhor, sem dor, com mais possibilidades. E aí você pode olhar e falar, cara, quais as decisões eu devo tomar? Eu posso perpetuar reclamando da minha vida, murmurando, achando que tudo é difícil. Eu posso terceirizar a culpa, me colocar no lugar de vítima, me colocar no lugar de coitadinho, que o mundo foi cruel comigo. Ou eu posso olhar e falar, velho, eu sou imparável. Eu vou tomar uma decisão. Quando o negativo chegar, eu tenho a ferramenta, então eu vou agir. Pensamento começou a colocar coisa negativa, seta negativa na minha mente, eu tenho que olhar e ter a sabedoria. Isso é inteligência emocional. Quando alguém falar com você o que é inteligência emocional, é quando você está tendo um tipo de sentimento e você olha e domina esse sentimento. Cara, isso é real para mim? Isso aqui vai me ajudar? Isso vai me alavancar? Ou isso vai de fato me colocar dentro do buraco? Quando as pessoas não têm esse nível de conhecimento, de frequência, de energia, de posicionamento, que você manipula a sua energia, as pessoas tendem a tendência a correr por negativo, porque é mais fácil. E aí a pessoa entra numa esteira, um loop, que a vida não anda. E aí volta aqui o desenho antes de entrar no conteúdo mais uma vez, para vocês fixarem isso na mente. Se eu tenho sentimentos negativos, eu dou sugestão para o meu subconsciente, volta tudo negativo na minha vida. Aí é o carro que quebra, ou então é o celular que estraga, é o dinheiro que não para na mão, tudo que pega, põe a mão, o negócio não prospera, a vida não anda. Por quê? Porque olha os tipos de sentimento que eu estou carregando e o que eu estou mandando. Então a culpa não é de ninguém, minha irmã. A única coisa que pode fazer mudar a sua mentalidade é você mesmo. Ter uma mente expandida, mudou o foco, mudou a frequência e as coisas acontecem naturalmente. E nesse embalo, eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui a página. Gente, não olha aí, ó, saiu dentro do meu da meu WhatsApp. Ó, o que a gente vai ver hoje? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. O que veremos hoje? Só um minutinho aí, tá, gente? Só vou ver se eu consigo colocar ele aqui em tela cheia aqui para nós. Tá dando para ver legal aí? Tá bacana ou não? Sim? Clicando na tela cheia aqui, mas... Tá vendo aí, pessoal, minha tela, por favor? Dá para ver sim a tela. Tá? Beleza, é porque esse aqui eu... Deixa eu fazer o seguinte, rapidinho aí, gente. Deixa eu abrir meus arquivos aqui, que eu tinha baixado ele, porque esse aqui está direto do celular, por isso que não está dando certo. Só um minutinho. Gente, mais alguém aí? Fala aí. Mais alguém, por favor? Mais alguém para compartilhar? Não? Esse... Essas Eu de minhas... novo. Ah, Eu falei que eu não ia falar, mas achei interessante a sua fala. Sobre o nosso conceito de mundo mudar, sobre as pessoas que estão perto da gente. Na escola a gente tem um conceito diferente do que é o mundo, nossa realidade, nossa verdade. E com a sua live a gente está tendo outra dimensão sobre verdade, sobre o que a gente acredita e deixa de acreditar. Achei interessante, realmente. pronto. Uma vez meu pai me falou que cada um tem sua verdade. Toda história é composta de 3 verdades, a sua, a minha e a nossa. São sempre 3, cada um tem a sua. Eu acredito muito e acredito que caiba muito nesse seu conteúdo. O que você explica pra gente, eu vou ver de uma forma, a Ana Flávia vai ver de outra, a Ariane vai ver de outra, e cada um vai tomar a sua verdade sobre isso. Exatamente. E juntando as nossas, a gente vai ter um meio termo, mas eu achei interessante a sua visão sobre isso. E lembrando que entre tudo isso, cada um com um ponto de vista, entre as suas verdades,
E aí a questão é não só cada um ter um ponto de vista, mas olhar para dentro da sua realidade e entender que aquele resultado é a única pessoa que, por si só, que é autorresponsável é a própria pessoa. Então, ela pode escolher buscar algo para realmente entender e somar, ou não. E tudo vai se tornar verdade e a comunicação da forma vai chegar. Top! Ó, o que iremos ver hoje? Tá legal aí a tela agora? Tá bacaninha aí? Tá beleza? Tá dando para ver? Pronto. A mente do campo energético, né? E o campo energético. Modelagem de emoções, crenças para serem modeladas em níveis neurológicos. Essa roda de níveis neurológicos, a gente já tinha feito ela anteriormente, tá? Vou explicar aqui para vocês pontos que talvez podem mudar muito a concepção de vocês relacionados a isso aqui, ó. Inclusive, tirando uma situação que está rolando com um conhecido meu. Ela está com a mãe dela e está com um problema muito sério. A mãe dela perdeu o filho e o filho foi assassinado. E ela acabou vendo essa situação. Então, isso foi um trauma muito grande, está sendo um trauma muito grande de lidar com isso. E o que acontece? De lá para cá, a pessoa adoeceu, está muito ruim, e já fez exame, já fez tudo. E eu falei assim, amiga, o problema aí, o problema de sua mãe não é um problema físico, ele é somática. Ele vem primeiro do emocional para depois vir para o plano físico. Então, precisa cuidar, tratar essa ferida, porque o principal ponto quando a pessoa passa por um trauma igual esse é o quê? É a ressignificação e a aceitação, que de fato teve que ocorrer. Então, nós vamos ver sobre mente cognitiva. O que é a mente cognitiva, gente? Aqui, ó, os 90%, que é o subconsciente. E a mente somática, que encontra-se no nosso corpo. A mente cognitiva, ela que encontra no cérebro. E a somática é aquilo que o nosso cérebro manda para o nosso corpo. Então, são duas situações. O campo energético vem através de nossas conexões e dos relacionamentos com os outros sistemas à sua volta. Por exemplo, através de nossas conexões e dos relacionamentos com os outros sistemas que sempre estão à nossa volta. Isso pode ser, por exemplo, tanto das pessoas do qual você convive, do quanto também você pega de crenças que vêm entre família, amizades, escolas. Essas crenças, esse campo energético, ela é formado muito através das crenças, mas o nosso campo magnético ele tem uma influência muito grande, através do qual as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe qual que é a regra aqui na empresa? O coleguinha chegou negativa, não está bem, está naquele dia muito mal mesmo, e ela está naquela situação com a energia muito baixa. Qual que é a regra que a gente fala para o time? Se você puder ir lá somar, mas não é chegar, ô fulaninha, tadinha, é assim mesmo, papapá, parará. Não, aí se você não está somando, você está ajudando ela a aprofundar mais, cavar mais o buraco. Então, como eu faço, Luciano? Chega e pergunta, olha, essa energia que você está aí, ela é uma frequência positiva ou negativa? A pessoa vai responder, é negativa. Você consegue sair dessa frequência hoje? O que você pode fazer para mudar isso, esse problema? Realmente eu não consigo, hoje eu estou mal, tal. Se está muito mal, eu já falo para as meninas, olha, então não aproxima, porque energia negativa é coletiva. E a gente vai lá, se você estiver preparado para ter uma conversa com a pessoa, você vai lá para ajudar. Se você não tiver, e se você tiver pior do que a pessoa, não vai, porque em vez de ser um dentro do buraco, vai ser dois. Porque a energia negativa ela é coletiva, então nós temos que cuidar muito do nosso campo magnético. E na pessoa que às vezes ela não está bem, ela não tem culpa, ela não tem culpa de não estar bem. Só que muitas das vezes a pessoa está naquele olho do furacão, não adianta. Você tem que dar um espaço-tempo para aquela pessoa para que ela possa se recuperar. E se você ficar em cima, aproximar de duas, uma, ou você estar preparado para ajudar essa pessoa, ou então você vai ficar igual ela. Então, sempre observe, mas não chega para a pessoa e fala, eu acho que você deve fazer isso.
Ah, eu acho que você deve fazer aquilo. É as pessoas que, quando chega, a pessoa está com a frequência baixa, a pessoa chega e é amiga dando sugestão. Não vai fluir. Pergunte, não dê visão, porque é o farol de vista da visão. Se você chega e coloca na frente, a pessoa vai se sentir ofuscada, ou seja, ela não vai ouvir o que você está dando de opinião. Então, sempre pergunta se aquilo faz sentido para ela naquele momento ficar naquela situação, ou se aquilo vai trazer algo de melhoria para ela, ou vai piorar a situação. Então, ou seja, a decisão sempre é da pessoa. E o time, quando ele está treinado com isso, por que eu estou passando essas dicas, passando tudo isso para vocês? Cara, vocês vão conseguir manter uma frequência vibracional positiva dentro do ambiente de trabalho. Porque o correto é uma coleguinha chegar e ajudar o outro fazendo esse tipo de pergunta para que o ambiente flua. E se o ambiente fluir de uma maneira positiva, todos saem ganhando. Todos, sem exceção. Então, isso é muito importante vocês entenderem esse ponto de vista, ok? E, e o que a gente precisa fazer para a gente modelar nossas energias? Começa a modelar pessoas do qual você admira. Mas a modelagem, pessoal, é tipo assim, hoje no Brasil, com a internet, tem tantos mentores top, muitos mentores. Você pode buscar vários tipos de conhecimento, modelar pessoas, pessoas que te inspiram, mas busque modelar pessoas que têm propósito, que vai ajudar você a ir para o outro nível. Não adianta você buscar modelar qualquer pessoa se você não tiver propósito. E aí você vai modelar qualquer um tipo de pessoa, você vai ter resultados medianos. Então busque modelar de fato pessoas, líderes, pessoas que te inspiram na sua profissão, pessoas que te inspiram na sua vida pessoal. Busca modelar, buscar coisas boas para que você possa estar evoluindo. A modelagem é uma forma efetiva do modelo original, ou seja, é acompanhar as habilidades e comportamentos realizados por determinadas pessoas para que chegarem aos resultados que ela atingiu. O que ocorre? Eu contei um pouco da minha história para vocês. Mano, se eu não tivesse passado por esse processo que eu estou ensinando para vocês, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Eu estaria contando historinha para mim. Então, o que eu fiz na minha vida? Eu resignifiquei todos os BOs que eu tinha, toda a carga negativa. Hoje, eu observo muito quais são os meus ciclos de convivência. Eu não aproximo de pessoas negativas, não faz sentido para mim, porque não está congruente com os meus objetivos de vida. Porque uma pessoa que está com uma carga negativa, ela está atraindo problemas. Você acha que eu quero atrair problemas? Não, eu quero atrair solução. Em vez de você atrair problemas, pega essa visão, modelo de seguinte forma: torne-se um especialista em resolver problemas. Torne-se um especialista em resolver problemas. Tem gente que é especialista em atrair para elas, porque a frequência é baixa. Esse tipo de pessoa eu não ando com elas. Então eu tenho que pensar assim, eu tenho que me tornar um especialista em resolver problemas. E como que eu resolvo problemas, Luciano? É simples. Olha a sua profissão. O que você é? Qual a sua especialidade? Se torne o melhor naquilo que você faz. Não tem o meio termo. Quer ter resultado top? Você quer ser o primeiro ou você quer ser o segundo? Todo mundo quer chegar em primeiro. Entendeu? Então você tem que se tornar o melhor naquilo que você faz. E o melhor que aquilo que a gente faz não é ser, eu achar que eu sou bom. Não, os resultados têm que falar por você. Você achar que você é bom, que você é foda, isso chama ego. É ego. Não tem outra palavra. Eu sou foda, sou melhor que todo mundo. Relaxa. Isso é um porra do ego. Mas você tem que ter resultados e os resultados têm que falar por você. E eu vou te dar uma dica aqui, ó. Pega essa visão. Vocês levem isso para o coração de vocês pela vida inteira, aonde quer que vocês estejam. Tem dois tipos de pessoas no mundo, viu? Tem pessoas ricas, prósperas, e tem pessoas que não são prósperas.
E como que eu posso melhorar isso? Eu vou falar no termo bíblico com vocês. Vocês podem anotar e depois ir lá e conferir. Provérbios 10, 4. Tudo que eu aprendi, eu estou passando para vocês aqui com os meus mentores. Você vai pôr aí, Provérbios 10, 4. Depois vocês vão ler lá, mas eu vou dar a introdução, poderia deixar como dever de casa, né? Mas vai que depois cai no esquecimento, mas eu vou explicar para vocês o que está escrito lá. Eu vou trazer no nosso linguajar, não no linguajar bíblico. Você precisa modelar pessoas que de fato têm resultado e você quer crescer, certo? Porém, tem gente que quer avançar, quer prosperar, quer crescer, mas na hora de executar o trabalho, vai fazer algo que tem que ser feito, como que faz? Será que a pergunta que eu vou fazer para você aqui, quero que você faça uma autorreflexão com você. De 0 a 100, qual é a sua nota que você se daria na entrega dos seus serviços? Vamos fazer uma reflexão? No último mês, qual a nota que você se dá? E nessa última semana, qual é a nota que você se dá? Como você está se posicionando perante suas mãos de obra? De 0 a 100, qual é a nota? Se dá a nota. Porque você sei falar no termo bíblico, pois é, mas primeiro você tem que dar essa nota. Se eu olhar para a minha semana passada, o meu trabalho, a minha mão de obra, a minha entrega, de 0 a 100, qual a nota que eu acho que eu entreguei de mim para os meus clientes, no meu atendimento? Uma média geral. Ah, mas para fulano eu atendi foda, ciclano foi mais ou menos. Não, eu quero uma nota geral. Você olhar e falar, o ticket médio foi, cara, será que eu estou na casa dos 70, 80, 100? Ou será que eu estou na casa dos 40, 30? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu falei para vocês, modelagem, não é verdade? E disse para vocês no termo bíblico. Então, por que eu te fiz essa pergunta? Presta atenção nisso aqui, depois você vai lá conferir lá na Bíblia, Provérbios 10, 4. O que significa lá? Toda pessoa, eu vou falar no termos nosso, viu? Não bíblico. Falar no linguajar português mesmo e nada. Toda pessoa que faz coisa meia boca empobrece. Toda pessoa, não está dessa forma lá na Bíblia, mas a tradução para um português goiano seria essa. Toda pessoa que faz coisa meia boca empobrece. E toda pessoa que faz tudo com excelência enriquece. Olha a palavra que eu usei. Não foi fazer mais ou menos ou bom. Excelência enriquece. Então faz uma autoanálise de você. Ah, eu quero ficar foda, eu quero ganhar muita grana, parará, parará. E aí, como está sendo a sua entrega? Você está entregando 30, 40 e quer receber 100? Não vai rolar. A discrepância é muito grande. Você está entregando 80 e quer receber 100? Pô, falta só 20%. Acelera que você vai receber. E para quem não está entregando o seu melhor, fica a dica. Modele pessoas dentro da sua profissão que vai te ajudar a alavancar seus resultados. Inspire em pessoas, modelagem, para que você tenha resultado. E se você faz coisas com excelência, cara, não tem como. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que você planta, você vai colher. Então, vai vir com excelência. E as coisas vão vir com prosperidade. Mas nós brasileiros, nós seres humanos, principalmente nós brasileiros, nós somos muito mediatistas. A gente não está com paciência de querer plantar a semente, esperar crescer e regar. E aí, o que eu faço? Eu preparo o terreno, eu jogo a semente, fica aqui algum tempo, olho para o terreno, não germinou ainda, e eu falo, não, aqui que é ruim, então eu vou para outro lugar. E aí começa a plantar. E não cria raiz, aí o negócio não prospera. E outra coisa, se você está passando por pressão, entenda. Se você pegar uma sementinha de uma árvore e colocar ela debaixo do chão, ela só vai germinar porque a terra vai botar pressão nela, para ela crescer. Então, modele pessoas boas, leve isso aqui para sua vida, saca? Saia do papel de vítima, de coitado, que você não é nada, que você não dá conta, isso é mentira. Isso é uma história que você conta para você. E para você prosperar, para você crescer, você precisa trabalhar aquilo que você tem na mão.
E aquilo que você tem na mão, você precisa honrar. E aquilo que você precisa honrar, você tem que dar o seu melhor no nível extraordinário para que você realmente prospere. Esse é um dos grandes caminhos para você prosperar. E eu falo tudo isso todos os dias para a minha equipe. Vou contar um caso de uma cabeleireira minha que chegou aqui. Ela veio trabalhar com a gente, depressivo, não acreditava na profissão, já estava ferrada, não queria assim. Os primeiros meses dela, a colheita foi fraquíssima e a frequência dela ia para baixo. Eu perguntava, e aí, tá valendo a pena você ficar aí? Tá gostosinho ficar no negativo? Não, tô sofrendo, então, problema seu, por que que você tá aí? Sai daí, vamos mandar lá coisa boa, vamos fazer algo diferente, vamos fazer um movimento, muda sua mentalidade, muda seus pensamentos. Cara, 3 meses depois, ela bateu um nível que ela nem imaginava de faturamento. Então, por isso que eu estou te falando, você pode ser quem você quer, onde você quer ser o melhor profissional. Modele aquilo que é bom. E dê o melhor. Nunca esqueça dessa palavra, viu, gente? Ó, Provérbios 10:4. Isso mudou literalmente a minha história. E eu aprendi que se eu entregar tudo no meu serviço, na minha mão de obra. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. A minha mentoria aqui com vocês, tem dia elas se estendem, né? Se você for pegar as aulas que eu mandei gravada para vocês, dá mais de 2 horas de mentoria. A minha mentoria ela é de 1 hora e pouco. Mas tudo que eu vou fazer, eu quero fazer com excelência. Eu quero entregar muito além daquilo que eu consigo entregar. Porque essa mentoria, pessoal, ela não é relacionada somente Nandinho, Osmar, de salão, não. Essa mentoria é para a sua vida e ela vai transbordar na sua casa, vai transbordar na geração da sua família. Querendo ou não, uma vírgula que você muda todo o histórico. Então é mais sobre isso. Não basta modelar comportamentos, é preciso modelar as crenças. Lembra que eu falei que tem as crenças? Que elas estão aqui, ó, no inconsciente, porque daqui eu penso, eu sinto, eu dou a sugestão e ela vira uma crença aqui, ó, no inconsciente. A grande sacada aqui é você mudar essa crença negativa para crenças de possibilidades. Quando você manda negativo para cá, ferrou. Então, precisa modelar as crenças. E as crenças é o quê? São as crenças de possibilidades. Crenças que vai te ajudar a levar você para o próximo nível. E qual a fórmula de modelagem? É o que nós vamos ver agora. Algumas crenças podem ser modeladas. Por exemplo, se liga aqui. Tudo que acontece é por uma razão. Isso basta. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Tudo tem um propósito. Entenda isso. Você está aqui hoje, você não está por acaso. Você está por um propósito de mudança de vida, pelo seu crescimento profissional, crescimento da equipe, né? Não estou perdendo, estou evoluindo. Quando você entender que tudo tem uma razão e que você, naquilo que você talvez não está satisfeito, você não está perdendo, você está evoluindo. Por exemplo, Luciano, como assim? Vamos imaginar aqui, não seria gostoso esse momento, você está aí na sua cama, deitado, fazendo algo tradicional, ficar lá nas redes sociais? É bom, é? É. Mas olha só, você não está aqui? Nada é por acaso, tudo acontece por uma razão. E o mais importante é você entender, não estou perdendo, eu estou evoluindo. Você não está perdendo tempo, você está pegando uma parte da fatia do seu tempo e investindo em algo mais importante, o ativo mais importante da sua vida, que é você. Você está investindo em você. Então, começar a modelar a visão de falar, as crenças, a forma de pensar. Eu crio, eu realizo. Eu sou o meu maior recurso. Quando você entender que tudo só depende 100% de você, e tudo que você cria na sua mente realiza, e você entender que você é o seu melhor recurso, é o maior. Quando você entender isso, você vai parar de se preocupar com o que os outros pensam ou parar de ser mãe de Ná. O que é mãe de Ná, Luciano? Tentar adivinhar o que os outros estão pensando a respeito de você. Olha que loucura, velho, que doideira.
A pessoa gasta horas e horas imaginando o que que os outros estão pensando, o que que os outros estão achando. Enquanto você precisa olhar para dentro de você e falar assim, cara, eu sou o meu maior recurso, eu sou o meu melhor ativo, eu vou investir em mim. Então, são crenças de possibilidades. Ó, aqui essa emotização, na verdade, a gente faz mais ela presencial, que seria uma mentalização, mas eu mandei vocês fazerem a, a carta de futuro. Todo mundo está com a ferramenta aí? Pega aí para mim, por favor. Pega a ferramenta aí, pessoal. Vamos primeiro nessa aqui, ó. Vou pegar aqui só um minuto. Eu quero. Pega essa aí do eu primeiro. Pegaram aí? Essa ferramenta ela é o seguinte. Ela tem aí. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu vivo, eu experimento, eu quero, eu acredito, eu descubro, eu entendo, eu sinto, eu me encanto e eu gosto. Quantas vezes você já parou para pensar e falar assim: nossa, eu não dou conta. Ah, eu não consigo. Nossa, não é para mim. Ah, eu não consigo fazer. Tudo que às vezes vem de novo para você, a primeira afirmação que você dá para o seu cérebro possivelmente é coisa negativa para te travar. E aí, voltando lá no termo bíblico, cara, Moisés, quando Deus apareceu com Moisés, Deus tem vários nomes: Jeová Jiré, Jeová Rafá. E um dos nomes de Deus, quando ele foi para libertar o povo do Egito, eu acho que eu já até cheguei a falar isso aqui para vocês, o que que ele fez? Ele perguntou, Senhor, eu vou no nome de quem? Ele falou, o eu sou. O eu sou. Então, eu quero que essa folha você coloque em algum lugar no seu quarto, se possível for. Cara, e comece a ler todos os dias tudo que você vai escrever aqui agora que eu vou te acompanhar. Porque são afirmações, afirmações de crença. Ah, é lá no banheiro, na hora de escovar os dentes, custa nada, dá uma olhada, dá um comando para o seu cérebro logo pela manhã. Mostra para o seu cérebro que você é capaz, que você está no domínio. Não adianta você só achar, você vai precisar executar ferramentas para você mudar as crenças que estão alojadas. Então, a primeira que está aí, pensa assim comigo. O que que você é? Você é o quê? Eu posso ser rico, eu posso ser próspero, eu posso ser feliz. Isso é individual. Eu sou o quê? Como você se vê? Escreva como você se vê. Mas começa a se escrever, Luciano ferrou, que eu me vejo só negativo e problemático. Então, escreva o oposto. Escreva o oposto do que você quer ser. Eu sou. Aí você vai escrever o que você deseja. Qual a pessoa que você deseja ser? Certo? Imagine assim, ó, para ficar até mais fácil para vocês entenderem e fazer essa ferramenta, facilitar. Antes de vocês continuarem, se liga aqui. Pensa comigo, o que que você quer alcançar para os próximos 6 meses? É um faturamento maior? Se for, quanto que você quer alcançar? Escreva o valor que você quer bater de faturamento. E daqui para os próximos 6 meses, você vai escrever, poxa, eu quero aumentar o meu faturamento, um exemplo? Eu faço o que para aumentar? Então, você começa a escrever o que que você faz. Eu vou pegar isso aqui como exemplo para ficar fácil para vocês executarem, ok? Mas escolha algo que você queira fazer, para que você possa fazer. E aí tá, eu faço isso. Eu tenho o quê? Eu tenho coragem, eu tenho ânimo, eu tenho ferramentas para me ajudar a alavancar mais resultados de vendas, né? Eu vivo como? Aí você vai responder. Eu vivo feliz, eu vivo vibrante nisso que eu quero, eu vivo em busca de conquista, eu vivo, por exemplo, buscando conhecimento, evoluindo. É individual, tá? É você que tem que colocar a sua resposta. Eu só estou dando um norte para vocês aqui, tá, gente? Não significa que vocês têm que copiar o que eu estou falando, não, pelo amor de Deus. É só para vocês terem um norte.
Eu experimento o quê? Sei, cada um tem um gosto, pode experimentar abundância, riqueza, prosperidade. Eu acredito, muitos vão acreditar em Deus, vai acreditar no universo. Eu descubro que eu sou capaz, eu descubro que novas formas de pensar, novas formas de agir, eu descubro novas estratégicas para evoluir, né? Eu entendo que nem tudo está ao meu controle, por exemplo. Eu entendo que depende mais de mim para que eu possa alcançar meus resultados. Então, são dicas para você colocar aí, né? Eu sinto motivado, Repete feliz. esse eu faço. Ô, gente, não é para vocês copiar, não. Não, é só para ter uma ideia, que eu Ah, pulei. tá, desculpa. Então, não copia. É só para vocês terem um norte, né? Cadê onde eu estou? Eu faço. Por exemplo, imagine, vou pensar assim que você vai ter uma meta para daqui 6 meses. Algo que você deseja alcançar em final do ano. Será que é aumentar faturamento? Então, por exemplo, eu sou focado, eu busco, né? Eu faço cursos, se for em questão de faturamento, que eu dei vários exemplos. Se for questão de curso, eu faço melhor atendimento, eu faço cursos, se for em questão de faturamento, desculpa, tá? Eu faço curso, eu faço o meu melhor, eu faço os melhores atendimentos. É coisas que você vai colocar de acordo com o seu objetivo que você quer buscar. Entende? Eu não posso perguntar para vocês quais são os objetivos de vocês. É você falar, cara, eu estou em busca disso aqui, ó, eu quero isso para mim. Você pode falar sobre você, você pode falar sobre o que você quer buscar. É mais sobre você isso aqui. São afirmações que você pode fazer para você, que são sugestões para o seu subconsciente, para você ter melhorias. Eu me encanto, eu gosto, né? Gosto. Gosto da minha vida, gosto da prosperidade, gosto de evoluir, gosto de buscar conhecimento. Então, tem muitas fórmulas aqui que são infinitas, é de acordo com aquilo que você busca. Ok? Ficou alguma dúvida? Não. Cadê? Quem tinha perguntado? Ficou alguma dúvida? Se você pode falar de você, pode falar de alguma coisa que você busca para daqui 6 meses, mas afirmações que você vai colocar no lugar onde você possa olhar todos os dias e dar uma lida. E, cara, e tem que ser leve. Você vai passar, vai olhar e vai ler. Dá reforço, não é que você quer evoluir? Ah, Luciano, se eu esquecer, não precisa se cobrar, mas coloque num lugar onde você vai ver todos os dias. Normalmente, os alunos, quando estão com mentoria com a gente, no primeiro mês, a gente fala, olha, coloca lá próximo do banheiro, logo que você vai escovar os dentes, pelo menos você leu, então no seu guarda-roupa, quando você abrir a porta do guarda-roupa, você já vai ler ali de cara e você faz uma leve leitura dando um comando. Vocês não têm ideia o quanto isso é poderoso todos os dias pela manhã, você afirmar e dar comandos. Isso é muito poderoso. E aí, todo mundo está terminando? Eu tô na metade ainda. Tá tranquilo, então. Vou dar alguns minutinhos para vocês aqui. Ô, gente, o pessoal escreveu o quê? Eu não vi, perdão. Às vezes estou perdendo alguns trechos. Você está falando, a internet está péssima. A internet está péssima. Está no final. Deixa eu repetir aqui para vocês, só um minutinho aqui, que eu vou repetir, tá? Para ficar fácil para você. Olha, a maior questão é você pensar assim, vamos imaginar, o que você quer para daqui 6 meses, ou se você falar, Luciano, eu não sei o que eu quero. Tá, beleza. Então vamos imaginar que você vai falar sobre você. Imagine você falando sobre você. Você vai falar as afirmações que são suas crenças, aquilo que você quer se tornar. Você pode escolher uma coisa que você quer alcançar, ou você pode falar sobre você mesmo. Então, por exemplo, você quer se tornar uma pessoa melhor? Um exemplo? Eu quero, Luciano. Então,
eu vou dar essas afirmações. Eu sou positiva, eu sou feliz, eu faço tudo para dar certo no meu relacionamento, eu faço, eu faço cursos, eu busco desenvolvimento, eu tenho coragem, eu tenho. Aí você está falando sobre você. Você pode falar ou sobre você ou sobre algo que você busca. Dá uma meta para daqui 6 meses. Eu acho que ficou confusão, ficou, gente? Tô tranquilo? Hã? Essa outra ferramenta, que a gente vai entrar nela daqui a pouco, eu vou esperar vocês finalizarem, ela vai ser muito massa para vocês tomarem decisões depois. Então, assim, ó, vamos fazer algumas afirmações positivas. Formação de auto-coaching é lista de positivo, eu sou. Então, você pode falar sobre você ou pode falar sobre coisas que você deseja ter. Por quê, Luciana? Porque são sugestões para o subconsciente para virar uma crença e acontecer. Só que lembra que o nosso subconsciente funciona como crenças e sugestões? Todo dia eu tenho que alimentar, igual aprender a dirigir. Passa a seta, passa a marcha, parará. E aí a pessoa vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vira automático. Rayane, você falou que a internet estava cortando, e aí, deu para entender? Tá tranquilo? Sim. Ah, não. Beleza, então. Ótimo. E aí, gente, posso ir para a próxima ferramenta? Só mais um minutinho. Tá, joia. Quem de vocês aí, comente aí no chat aí, quem terminou aí, que já está pronto, comenta aí para mim, como está a expectativa para vocês para a próxima fase da mentoria? Quando a gente falar sobre posicionamento, brand, vocês têm ideia do que vai vir ou não? Sim ou não? Vocês imaginam assim, como está a expectativa para vocês ir para o digital? Que a gente começar a falar do digital. Você já imaginou daqui uns dias você pegar um celular e falar assim, caraca, eu posso fazer o vídeo aqui, esse vídeo vou poder engajar com o meu cliente, e o cliente olhar para você e segurar, ficar ali entendendo o processo? Natália está ansiosa, maravilha. Vai ser muito bom, porque você vai aprender técnicas de gravação, técnicas que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Quem de vocês tem dificuldade aí? Comenta para mim, quem já terminou aí, de divulgar o trabalho de vocês nas redes sociais. Tem alguém? Uhum. Vocês vão aprender a comunicar da forma correta com o cliente, tipo, para gerar engajamento com o cliente, os vídeos. Ó, todo mundo terminar, vocês me avisam aqui, tá? Dá um oi. Prontinho, agora acabou. Acabou. Acabou aí, Nadine? Ainda tá fazendo. Então, Natália, acabou? Acabou, Rayane? É, todo mundo. Eu acabei, tá? Acabou? Todo mundo? Beleza. Desculpa, Acabei. porque tinha uma mensagem urgente aqui para mim, aqui de um. Então, acabou aí? Todo mundo acabou? Posso ir? Sim. Boa! Gente, essa próxima ferramenta aí, ela é bem interessante. Por que que a gente está falando isso aqui hoje? E está entrando nesse aspecto? Porque na próxima semana a gente já vai dar a sequência
para um novo posicionamento. Nós trabalhamos 4 semanas consecutivas falando sobre mentalidade, sobre energia. Eu vou continuar mandando conteúdos para vocês lá, tem mais 2 aulas para depois, no decorrer do tempo. Quem tiver interesse em assistir na evolução, continue, porque na próxima a gente já vai entrar na parte realmente de brand e posicionamento. E essa ferramenta, você visualizou o que você deseja aí, certo? Quem foi que colocou aí algo que gostaria? Só para mim ter ideia. Responde eu aqui nos comentários. Quem foi que falou assim, não, eu quero bater uma meta, eu quero fazer algo? Mas quem falou que quer ganhar mais dinheiro? Fazer mais dinheiro? Ou comprar algo? Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque essa próxima ferramenta é o SWOT. O SWOT, ela é o quê? Para você olhar para você e ver o quanto você tem potencial, certo? Agora imagine assim, ó, vamos pensar assim, vamos fazer uma análise profissional com vocês. Como vocês se verem na profissão? Coloca para mim aqui uma nota no chat. Agora todo mundo tem que participar que eu preciso ver. De 0 a 10, qual é a nota que você se dá como profissional? Você olhando, não precisa ter receio não. Coloca aqui que não é para ninguém julgar, eu só quero ver. Pronto, Letícia fez. Aham. E mais? Responder. Pronto, e mais? Certo, certo. Boa, ótimo. Olhando para a base de vocês, vamos pensar assim: qual o próximo passo que você quer dar dentro da sua profissão? Quanto você quer melhorar? Certo? E aí você vai pensar assim: quais são os seus pontos fortes hoje como profissional e pessoal? Coloca aí, quais são os seus pontos fortes? Quando você olha para você, como você se vê? O que você acha que é ponto forte em você? Coloca aí, o que são os seus pontos fortes? Diz aí. Quais são os seus pontos fortes? O que você... Quais são as suas habilidades? Como você se vê na sua habilidade? Quais são os seus pontos fortes na sua habilidade, na sua profissão? Só Certo. um ou mais de um? Ah? Só um ou mais de um? Não, pode pôr mais de um. Não tem problema, não. Eu quero que vocês pensem o seguinte: o objetivo aqui, quem não está no 10, todo mundo chegar no 10. Ok? E quais são os seus pontos fortes como profissional? Você pode pôr mais de um. E aí, se você fez aí, né? E logo abaixo aí, que eu comecei os pontos fortes, você vai ler aí bem abaixo onde tem uma lâmpadazinha. As ameaças que te impedem de realizar. Para você chegar num 10, por exemplo, um nível de profissional, referência, que você, dentro do seu negócio, da empresa que você atua, que é a cadeira que você está trabalhando, as cadeiras que você atende, quais são as ameaças que te impedem de realizar, de você se tornar um 10? O que você acha que te impede? O que está te travando? Mas as ameaças, que você olhando fala assim, cara, poxa, eu tenho isso aqui de profissionalismo, eu quero chegar num 10 no máximo aqui, 100, mas eu tenho essas forças, mas as minhas fraquezas, ameaças, as minhas fraquezas. O que está me impedindo de avançar? Quais são as coisas que me travam? Olha para dentro de você e veja o que te impede. É medo? É desânimo? É procrastinação? É o famoso deixar para depois? O que você acha que te impede de evoluir aí? Você se tornar um profissional 10, imparável, profissional de alta performance. Não só julgar sobre número, mas de alta performance. Um profissional que realmente
ter uma agenda lotada de segunda a segunda, mas não só no trabalho, mas também seja um profissional em casa, na sua vida pessoal, uma vida equilibrada, uma sua vida num ciclo da prosperidade. Lembra da roda que a gente fez? Que tinha algumas altas e baixas? Quais são as suas ameaças para você resolver aquilo ali? O que te impede de você ter ali 10 num todo completo da prosperidade? Não só na vida profissional, mas na sua vida pessoal. Às vezes é preguiça, às vezes é procrastinação, às vezes é gasto de energia em coisas do passado, talvez é ficar focando muito em problemas e não olhando a solução, gastando energia em lugar errado, olhando sempre para o passado, terceirizando culpa. Olha tanto de coisa que tem, né? Mas eu não estou falando que exatamente vocês têm isso. Eu só estou dando algumas ideias, alguma visão. Ok? Todo mundo fez aí? E aí, você vai pôr ali, ó, pontos de melhoria. O que você acha que você precisa melhorar? O que você acha que você precisa melhorar? Escreve aí. Onde você acha que você precisa alavancar os resultados? Onde você precisa melhorar? Todo mundo fez? O que te impede de melhorar, pessoal? Tum, 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 tum. E aí, gente, posso seguir? Posso seguir? Beleza? Todo mundo acabou? Ok. Eu acho que sim, né? Deixa eu só pegar aqui, gente, que estava respondendo uma coisa. Então, olha só. No quadrado de cima aí, você já tem aí o próximo, né? Quadrado de cima, não, gente, perdão. Oportunidades, desculpa que essa luz aqui está me cegando aqui. Oportunidades. O que impacta você positivamente? Ou seja, quais as oportunidades? Porque você viu o seu ponto de melhoria. O que você precisa melhorar para você alcançar, se tornar um master, um nota 10 na sua profissão, na sua vida pessoal, naquilo que você almeja? E o que de fato as oportunidades, o que positivamente você tem que te impacta, né? As oportunidades. Quais são suas forças, na verdade? O que você tem de habilidades? Dá uma olhada para você nisso aqui, faça com muita atenção e vai vendo as respostas. Porque às vezes, tem muitas vezes você quer avançar nos resultados, mas nem você parou para se olhar para dentro, quanto que você tem forças de positividade, quais são as suas habilidades, né? E você ter clareza de que é aquilo que está te impedindo prosperar, o que você precisa melhorar, e principalmente as oportunidades que você tem, quais são as suas habilidades, as suas forças. Então, dá uma olhada com muita clareza nisso. Olha, quando a gente começa a preencher as ferramentas, principalmente na parte profissional, você começa, a mente vai te dando uma outra clareza, te dando outra visão, um novo norte para o caminho para ser seguido. E você vê o quanto você pode avançar dentro da sua profissão, o quanto você pode contribuir com o time, o quanto você pode crescer. Então, isso é o mais importante, né? Você crescer junto com a equipe, crescer junto à empresa. Alguém teve alguma dúvida?
A galera do fundão aqui, ó, que está com a câmera desligada, a Tassiana, a Paula, a Ana Flávia, a Letícia, a Camille. Pessoal, se vocês ficarem com as câmeras desligadas, eu nunca vou conhecer vocês. Precisa abrir a câmera. Porque senão, quando eu faço leitura de vocês, aí a Tânia ligou. A Tânia estava agorinha com a câmera ligada. A Paula, eita, e agora eu tô vendo os rostos. A Camille, é isso. Ô, Camille, tava com saudade de você, ó. Que bom você estar por aqui. Você está caladinha agora, o que que houve? A Tânia também, dessa vez, está caladinha, né? Ana Flávia, cadê a Letícia, Gabriela? Ora. Todo mundo finalizou aí? Uhum. Fechou? Gente, olha só. Bora lá. Até aqui, o que vocês, assim, para a gente começar a encerrar esse ciclo, vocês viram o quanto que vocês podem avançar na profissão, dando uma olhada para essa ferramenta. Você viu quais são as suas forças, o que você pode fazer para avançar, as suas fraquezas, seus pontos de melhoria e, principalmente, aquilo que pode somar para você avançar. Aí eu te pergunto, será que você não vai conseguir se tornar um profissional melhor olhando para tudo isso? Se dando o melhor de você, se tornando uma pessoa imparável com o time junto, coletivo? E, principalmente, olhando agora e entendendo que os meus resultados dependem de mim, mas eu preciso ter dentro da ambiência do time do qual eu convivo uma energia coletiva, uma energia de positividade, para que essa positividade ela contribua e também some com todo mundo, para que todos possam prosperar juntos. E não jogar na individualidade, porque um time forte, ele joga junto. E quando é um time forte, primeiro ele precisa entender a frequência, ele precisa entender que você é autorresponsável pelo seu resultado. E se você está nessa tribo, porque eu tenho certeza que você tem qualificação profissional e pessoas de energia boa para estar andando dentro desse time, que, por quiçá, é um dos melhores da região. Então, essa nova fase do qual a gente vai entrar a partir de semana que vem, do qual já estou fazendo essa transição aqui com você, ela vai refletir muito no seu posicionamento dentro da empresa agora. Por quê? Porque até aqui nós falamos sobre mentalidade, sobre energia, falamos sobre negativo e positivo, sobre trauma, sobre crenças, tudo que atrapalha um ser humano prosperar. A decisão daqui de prosperar, daqui para frente, ela vai sempre estar na sua mão. Pega a sua caneta aí. Olha para a sua caneta, faz assim. Olha aí. Olha bem para a sua caneta. Você é o autor da sua história. A partir de hoje, desse novo ciclo, você começa a escrever a sua nova história. Você tem duas possibilidades. Você repetir a mesma história e contar para você a mesma historinha, ou você pode, de fato, agora entender que tudo depende de você, que tudo está aqui, tudo é frequência, tudo é energia. Você entender que murmurar, reclamar, só vai trazer coisas ruins. E você entender que eu posso mudar a minha programação mental, aquilo que eu falo, aquilo que eu profiro, aquilo que eu determino, eu dou sugestões para o meu inconsciente que vai virar uma coisa automática na minha vida. Que seja coisas boas ou ruins, depende de você agora, de não é mais ninguém. A culpa não é mais de ninguém, não é do governo, não é do mercado, não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é da sogra, não é do periquito, não é do papagaio, não é do cachorro. A culpa do sucesso ou fracasso, a partir de hoje, ela vai ser sua, porque você sabe que para você estar num time, se você descer a sua frequência, começar a murmurar, começar a reclamar, o que vai acontecer? Você vai atrair coisas positivas ou negativas para você? Negativas. Isso vai te deixar com a agenda cheia ou vazia? Possivelmente vazia, mas se vier ficar cheia, você vai ter aquelas pessoas que vai te trazer problemas. Então, seja inteligente. A partir de hoje, não foque mais em coisas negativas na sua vida.
Se você tem um problema, olha para o problema, lista 3 soluções para você resolver. Anote aí. Se você tem um problema para ser resolvido, liste 3 soluções e para de olhar para o sintoma do problema, para de potencializar problema, porque problema não é lugar de pôr foco. Você tem que tirar. Lista 3 situações para que você possa começar a resolver esse problema. Luciano, mas o meu problema é com a coleguinha. Parabéns. Mais uma oportunidade de você chegar e resolver. E falar, fulana, me desculpa, ou então, olha, a forma que você falou comigo não foi legal e eu não gostaria que falasse mais assim comigo, porque eu tenho um perfil assim, lembra? Perfil gato, perfil lobo, perfil águia, né? Tubarão. E eu gosto muito de você, não é nada pessoal, mas eu quero que não repita isso. Pronto, resolva. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Eu não estou falando que vocês têm problema interno, não, pelo amor de Deus. Estou dando alguns exemplos. Porque é muito importante conversar. E a partir de hoje, nessa nova fase, cara, não murmure, não procrastine, e principalmente ainda, ó, se você, presta atenção, se você não fez a sua carta antes da gente ir para o próximo nível, faça ela hoje. Não dá mais desculpa para você, não, cara. Se você der desculpa para você, como você quer que as coisas se resolvam? Se você nem mesmo está acreditando em você. Então, faça sua carta hoje, resolva todas as broncas, resolva todos os BOs do passado. Luciano, eu já fiz, estou zen. Ótimo, parabéns, porque aí você já está pronto para entrar para o próximo nível. E no próximo nível, nós vamos trabalhar o quê? Posicionamento, tá? Nós vamos falar sobre muito branding. O que é brand, Luciano? Como você se vende. Como você está se vendendo? Como que as pessoas estão olhando para você? Como as pessoas estão te comprando? Como você acha que você fazendo um espelhamento com você mesmo, como você se compraria o seu serviço? Será que você pagaria o valor que você cobra? Tudo isso nós vamos ver no próximo treinamento, já entrando na mão na massa para ser ativada dentro do salão. E vamos falar também sobre técnica de vendas. Comenta aqui para mim no chat quem tem dificuldade em vender. Comenta aí, só para mim ter ideia. Tem dificuldade com vendas? Tem dificuldade na hora que vai cobrar do cliente? Vai, meu Deus, eu não posso cobrar esse preço que é muito caro. Pois é, se pensa desse jeito, é escassez, é crença. Né? Tem que acabar com isso. Comente aí. Quem tem dificuldade com vendas, pessoal? Ninguém tem? Eu achei interessante, Luciano, que você colocou uma técnica de vendas para trabalhar com a gente no nosso perfil pessoal, esse SWOT, o marketing digital para descobrir os pontos fortes da empresa. Eu achei interessante, você colocou como pessoa, não empresa. Pois é, como pessoa, poderia trazer como empresa, né? Mas é importante Eu essa conhecia como ferramenta. empresa. Nunca vi como pessoa. Eu conhecia como empresa. Como empresa. Nunca tinha visto como pessoa. Essa ferramenta ela é muito interessante, ela foi desenvolvida realmente para as empresas. Mas a gente aplica ela no coach porque você pode utilizar ela tanto em uma decisão pessoal, profissional, uma decisão de empresa, em todos os aspectos. Eu tenho alguma dúvida, eu posso ir lá e replicar ela e fazer, porque isso vai me dar mais clareza. A Ariane, mas não me fala na venda, e sim em convencer a pessoa de levar. Tipo assim, Ariane, como assim? Você tem dificuldade de convencer a pessoa de levar o produto? Seria isso? Ou você convence muito rápido? A Paula disse que eu, né? Camila, Rayane, Natália. Cara, na próxima aula, nós vamos entrar com essa parada de vendas, posicionamento, brand. E quem tem dificuldade de vender, só que assim, eu vou entregar a Não é de ferramenta. vender. Oi? É porque, tipo assim, eu explico, faço todo um contexto, a cliente entende, fala, e depois eu vou levar. O Nandinho chega e fala, perto delas. Elas falam, não, então vou levar. É porque posso já dar uma dica então? Você está deixando a resposta, você está fazendo pergunta aberta, sim ou não. Mas eu vou te explicar de uma forma muito simples. Lembra? Olha que doido, ó. Por que está tudo conectado? Olha o Luciano de novo com desenho. Isso aqui tem que memorizar. Por quê? Escuta logo.
dependendo da forma que você está vendendo só aqui, no racional. E aqui vender no racional é meio que você bater marreta em ferro frio, tirar leite de pedra, quando eu vendo aqui, ó. E como eu vendo aqui? Aqui, quando eu ofereço de forma tradicional, quando eu só falo do benefício do produto. Mas talvez é o fechamento, é a pergunta para fechar, que você não está conseguindo executar, fazer o fechamento. Você faz toda a apresentação, a pessoa entende, mas o fechamento às vezes está ficando vago. Ou você está sendo muito técnico. Cadê você, Rayane? Fala aqui comigo, só para me tirar uma dúvida. Deixa eu te achar aqui. Fui eu que falei. Cadê você? Cadê? É. Eu estou te achando não, hein? Fala aí para mim te achar aqui. E ó, Ah, certo. Ó, me responda uma coisa aqui. Vamos pensar assim. Na hora que você está vendendo, ofertando para a pessoa, você está falando mais o quê? Coisa técnica ou benefício? benefício. E que tipo de benefício? Dá um exemplo aí, que você está me vendendo algum produto. Só para ter uma ideia aqui. Eu explico a qualidade do produto e o que seria melhor para ela. E o que seria melhor para ela? Depende do cabelo, né? Mas aí eu te pergunto, é o ponto de vista da Rayane ou da cliente? O meu ponto de vista. Entendeu? Então nós vamos mudar isso na próxima. Nós temos que fazer como que ela veja. E às vezes você está entregando tudo do seu melhor, mas aí ela não consegue enxergar da forma que você enxerga. E quando a gente adicionar alguns gatilhos, isso vai mudar. De cada 10 clientes que vocês atenderem, presta bem atenção, se vocês aplicarem, que eu vou ensinar na próxima aula, de cada 10 que vocês aplicarem, vocês podem fazer aí, ó, pode anotar, quando for anotar no dia a dia. Quantas pessoas que eu vou fazer? Eu fiz uma, fiz duas, fiz três. De cada 10, a média é de 6, 7 que compram. Se aplicar exatamente o que eu vou ensinar, não tem como não comprar. Fechou, pessoal? Não vamos estender muito hoje, não, que já 21h40. Gostaria de abrir para vocês por que valeu a pena essa mentoria de hoje, o que vocês acham que mudou na vida de vocês nessa parte emocional, para a gente finalizar aqui, nesse contexto todo da parte cognitiva, emocional que a gente trabalhamos, as crenças. Como que vocês saem dessa primeira fase da mentoria de hoje? Alguém para dar um depoimento? Tá sendo só aí, tá sendo? Fala aí, Tânia. E aí? Natália, como vocês saem dessa primeira fase? O marido disse que vai ser muito bom para me ensinar. Tá baixinho. Você... Gente, parece que vocês continuam as mesmas pessoas, não mudaram nada no conceito. Não acredito. Eu quero ver o que for pessoalmente aí, que eu vou olhar Parece olho que o no olho de fone tá com vocês e mau vou fazer pergunta. contato. Hã? Você vai vir O pessoalmente? fone tá com mau contato. Ah, Melhor. Não. e aí, o que mudou para vocês? Essa primeira fase, esses 4 encontros. Alguém para compartilhar? Nos 4 encontros, melhorou para mim bastante o emocional, que era o que mais me pesava. Então, tratando o meu emocional, vou tratar as outras partes. Então, ficou feliz. Para mim, pelo menos, ajudou bastante. Eu diria que melhorei 60% do que eu tinha para melhorar. Ainda tem um pouco para frente, mas já estou melhorando muito. Mas saiu com outra visão de si próprio? Saí com outra visão. Faz uma análise a galera que está aqui para a gente encerrar. Faça uma análise com você mesmo. Você não sabe o que falar, é simples. Olha quem era você, a sua mentalidade antes e veja como você está pensando agora. O que mudou? Ou você não absorveu? E aí, gente? Camille, Paula, Thalia, Letícia. Olha, vou falar. Então, para mim foi assim, essa primeira etapa foi de extrema, assim, muito conhecimento, porque eu conheci mais o perfil de cada uma das meninas, né, nos testes que tivemos, e assim, eu não sabia, não entendia,
E eu ficava, meu Deus do céu, por que que eu acabei de pedir? E ela rodou, rodou, rodou. A Letícia, por exemplo, né? Mas assim, hoje eu entendo. Então eu já sei como que eu peço para ela, entendeu? Então isso me melhorou mais, porque sempre que eu peço, eu estou atendendo. Porque eu sou um tipo de pessoa que, tipo assim, por mais que estão lá contratados para me servir, não, você é me auxiliar, você vai fazer isso. Elas mesmas sabem. Se eu tiver desocupado, eu vou lá e faço, entendeu? Então, assim, quando eu estou atendendo, eu preciso de quê? Agilidade, entrega. Tipo assim, então eu não sabia pedir, porque na verdade, eu não sabia, eu não Perfil, entendia né? como que ela era, né? Então eu pedia de um jeito, ela me entregava de outro, ou demorava, ou entregava depois, fazia Ah, 10 mil coisas menos aquela. Então, assim, hoje eu não me preocupo mais tanto. Eu sei como que ela é, eu faço um pedido mais curto, que ela me entende mais, uma coisa de cada vez, entendeu? E também, hoje eu gostei demais, né? Eu aqui consegui identificar um pouco dos meus pontos fortes, quais são as ameaças, quais são, os pontos de melhoria. E o mais, assim, que me fez rever os outros três é quais as oportunidades que eu tenho. Então, assim, eu tenho a faca e o queijo. Entendeu? Então, eu não tinha essa percepção, entendeu? ótimo. Que eu tenho o produto, o material, a busca pelo conhecimento, não tenho preguiça hora nenhuma de investir, você sabe disso, né? Tá. Como um dos meus contratados, assim, para nos dar esse treinamento, sabe muito bem que eu não tenho, no meço esforço de investir hora nenhuma. Então, o que eu preciso mesmo como que fala? Os meus pontos de melhoria. Então, colocar em prática, né? Fazer mais Ótimo. reuniões, dar mais treinamentos, porque minha visão é uma, a delas são outra. O que que é muito Assim, não, importante, viu, Nadine? Eu vou e eu deixar. sou muito falho com isso. E é Pois um é, ponto você meu a era. melhorar. Você Eu era. era. Não, eu era. Eu era. Deixa eu Eu falar aqui para a preciso equipe aqui, o tanto que isso aqui é importante que muito. você tocou no assunto. Pessoal, quando finalizar a mentoria, não vai parar o processo, que o Nandinho ele vai dar sequência. E é muito interessante, uma vez no mês, no mínimo, vocês se reunirem para trocar alguma ideia, trazer uma visão. Ó, uma empresa produtiva, entenda uma coisa, você não pode andar sozinho. Você não pode Não, ser um profissional e achar um estrelismo, eu vou crescer. Você nunca vai crescer dessa forma, não porque cresce. se você Não. não der o melhor onde você está, quando você não estiver, como você vai? Tem mentalidade que fala assim: quando eu tiver o meu salão, eu vou fazer isso de melhor. Esquece, pare de contar história para você, porque se você dentro da empresa você não dá o seu melhor, então não vai resolver. E quando você Vai ter, entende, né? entendeu? E Não quando tem você como. Não é... entende que todo mundo tem que estar unido, dar uma frequência positiva e entender que a empresa não é sua inimiga, é sua parceira, a empresa que vai te ajudar a conquistar seus sonhos, seus objetivos, une-se muito mais força, porque o artista, é o que eu falo aqui dentro da minha equipe, o artista que é o profissional, ele está ali para executar a arte. E quando você tem algo à frente de você que toma conta, aí você tem preocupação com água, com energia, com aluguel, com funcionário, barará, barará. É a outra parte empreendedora, que aí as pessoas se chocam, o artista com o empreendimento. Eu falo para você, você que é profissional, está tendo uma oportunidade de estar no salão igual do Landinho, mano, você tem que grudar a mão e crescer junto e evoluir, porque a mentalidade de crescimento são raríssimos os salões que tem. Porque o mercado aqui fora, eu falo para vocês que eu dou muita mentoria para muitos salões e também para outras empresas, e o mercado lá fora é o seguinte: cada um por si, Deus por todos. O que acontece? É uma guerra individual, é uma energia baixa nos ambientes, é uma guerra entre equipe. Você vai trabalhar, volta muito mais cansado. Agora, quando você entende de frequência e energia, você entende que os seus resultados não dependem de A nem de B, só de você, mas que para você ter bons resultados, você precisa estar numa frequência alta, você não vai ficar vibrando em coisa negativa que vai te atrapalhar.
e os resultados vão chegar para você quando você tiver essa frequência estando vibrando sempre nessa positividade. Isso muda muito. E, Nandinho, para a gente finalizar aqui, depois, quando acabar a mentoria, você precisa realmente dar continuidade nesse processo. Uma vez por mês, vocês se reunirem, terem feedback individual, que é muito importante. E o feedback, pessoal, não é para desmerecimento. Feedback é mostrar onde você está cometendo um deslize para você ajustar a rota e está tudo certo. Aqui, os feedback que a gente dá, o pessoal da minha equipe, todo mundo entende que é para melhoria. E é muito importante isso, Nani. Reunir toda uma vez no mês. Eu gosto sempre de reunir, ou depois do dia 5 ou antes do fechamento do mês. E, por exemplo, segunda-feira a gente parou toda a unidade aqui, fechamos 2 salões, reunimos todo mundo, e foi o dia todo de treinamento. E aí a empresa ela não tem faturamento nesse dia, não tem? Não tem. Financeiramente não, falando mais de conhecimento, tem um hiperfaturamento de energia, de conhecimento, de avanço. Então, eu vou deixar aqui para as próximas aulas muitas técnicas para a gente aplicar, mas vocês precisam aprender a aprender. O que que é? Aprender a gostar dessas situações, que isso aqui é que leva para o próximo nível. É muito bom, né, Nandir? E é o que vai Sim, ajustar e dar crescimento. isso mesmo. Fechou, pessoal? Algum comentário a mais? Mais alguma coisa? Ficaram alguma dúvida? Nandinho, se teve alguma dúvida de todo o processo até aqui? Ficou alguma coisa? Não, tô tentando sempre escrever assim um pouco de cada, né, de cada aula, para que eu possa aprofundar e pesquisar e ver mais ainda e colocar em prática tudo do meu jeitinho. Ótimo. Mas está sendo muito válido todo o conhecimento. Maravilha. E vocês viram que eu encaminho toda semana lá para vocês. As Sim. aulas é gravada, viu? Vocês podem revê-las, assistir, não tiverem dúvida, volte lá, que é para o resto da vida. Vai ficar gravado lá e As vocês podem, programações são maravilhosas. né? Estou gostando de ouvir. Muito bom, muito bom. E continuem usando, viu, gente, a reprogramação. Isso é muito importante. É isso, então. Encerramos aí o ciclo do Salão Lucrativo, a parte de mentalidade, de energia e positividade. Falamos de inconsciente, subconsciente e também de racional, além de posicionamento, frequência, energia, modelagem, crenças. E a próxima é isso. A próxima a gente já entra com a parte de posicionamento no salão, técnica de vendas, posicionamento do mercado, e vamos entrar em vários assuntos aí preparando. E vocês da equipe tiverem dúvidas, vão mandando lá no grupo para nós, tá bom? E é isso. Tirou as dúvidas, pessoal? Tirou, Maís? Tá tudo tranquilo? Tirei, tá tranquilo. Deixei o microfone ligado sem querer. Então tá bom, gente. Gratidão a todos. Ó, vamos movimentar aqui o grupo? Não é possível. Será que eu vou ter que ir pessoalmente aí, olhar no rosto de todo mundo e perguntar: ei, vim ver vocês para conversar comigo? Não é possível? Ai, Deus. Vamos movimentar aquele grupo lá. Tô aguardando vocês, tá bom? A gente se vê na próxima terça-feira, no mesmo horário. E vocês já sabem, aqui nós não paramos nunca, evoluímos sempre. Então, a gente sempre tem que evoluir. Não pare de evoluir. Não pare de buscar conhecimento, tá? E não deixe as crenças negativas ficar falando no seu ouvido. Tchau. Deus abençoe. Tchau, com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.